Bom dia, amigos aqui do YouTube, tudo bem? Hoje eu tenho um passeio muito legal pra fazer. Ignorem essa espinha aqui que resolveu brotar, aparecer aqui do nada. Esse passeio eu vou trazer umas reflexões pra vocês sobre umas coisas, sabe, que eu vivi no passado e eu quero muito, muito, muito que vocês reflitam também sobre isso, tá bom? Então bora! Esse trecho aqui, gente, é o trecho onde a ciclovia caiu da primeira vez. Que bateu uma onda aqui e caiu. Isso daqui, ele não era fixo lá no suporte no chão. Por ele ser tão pesado, ele era só era encaixado, né? Mas depois do acidente que teve, do levantamento da placa, da queda, eles começaram a fixar todas as placas no suporte no chão, tanto com concreto e chumbado também, parafuso. Ali, ó, tem uma escada. Eu acho que aqui é o melhor lugar pra tirar uma foto nossa. Que desce pra cá. Eu não vou ali. Ah, não vou mesmo ali. Tá cheio de lodo porque a água bate. Aí o povo fica pescando ali, ó. Assim por aí. Não, tá fechado. Deve ser emergência. Gente, que medo desse elevador. Será que já daria pra andar nele? Dá, né? É ali 3. Acredito que sim, senão é. E eu dei zoom na tua cara. Uai! Socorro! Chama o elevador aí, Letícia. Elevador! Tu tá com uma cabeção que eu botei na 0.5. É ali descendo. sobre o assunto desse vídeo, eu gravei um passeiozinho que eu dei aí com vocês, né, certo? A gente foi lá em São Conrado, na ciclovia Tim Maia. Eu tava doida pra ir conhecer lá, sabe? Eu nunca tinha ido e teve até... Eu botei pra vocês que teve a notícia de que caiu e tal, e eles reconstruíram e eu era doida pra ir.
Aí, uns meses pra trás, a gente passou ali voltando da Barra, a gente passou ali por essa ciclovia. Eu falei assim, não, preciso ir lá, a gente precisa vir aqui. É um lugar muito lindo, sabe? E aí a gente foi conhecer, cara, foi um estresse, foi muito cansativo, porque a gente teve que ficar... Primeiro, a gente tava esperando um ônibus, sendo que nesse ponto passavam 2 ônibus indo da mesma linha, o mesmo ônibus, indo pra lugares diferentes. Um ia pro Terminal Gentileza e o outro ia lá pra Zona Sul. Aí a gente foi... Eu não posso ficar dando detalhes de onde eu moro, né? Então, ó, abafa. Não vou mais ficar falando pistas sobre isso. E aí passou um 109 e a gente pensou que ia pra Zona Sul. Aí a gente parou o motorista pra perguntar. Quando a gente perguntou pro motorista, o outro 109 que tava indo pra Zona Sul passou por trás, de propósito, e foi pro túnel. E esse motorista tava indo pro Terminal Gentileza. A gente ficou triste, chateado, a gente se estressou muito, mas a gente teve que esperar outro ônibus. E no final das contas, gente, o ônibus não passava de jeito nenhum. A gente acompanhando no aplicativo no Lá Vem o Ônibus e no Movit. Se você não conhece, esses aplicativos são muito bons. E aí a gente ficou, cara, mais de 40 minutos. Simplesmente esperando o outro ônibus. E aí o motorista, ele pegou, passou pela gente, foi pro Terminal Gentileza, deu a volta lá, voltou. 40 minutos depois a gente tava lá. Tanto que ele reconheceu a gente entrando nele. Vocês ainda não pegaram condução? Aí eu e o Douglas, não, cara, não, motorista, porque a gente tava esperando, não servia outra, tinha que ser essa, que não sei o que. Ele, caramba. Aí a gente entrou. Porque não tinha passado outro ônibus, né? E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a gente passou por essa dificuldade assim, fora outras dificuldades, entendeu? Que a gente teve pra poder chegar lá, pra poder conseguir curtir. E eu quero conversar com você que, antigamente, eu escolheria não ir. Eu escolheria cortar na hora, vamos ficar em casa deitado vendo filme, sabe? Vamos fazer uma pipoca. Não que isso não seja um rolê legal, entendeu? Ficar em casa vendo um filmezinho, comendo uma pipoquinha, eu também amo. Também amo. Só que a gente precisa sair, a gente precisa ver a natureza, a gente precisa se exercitar, sabe? Eu fui com tênis de academia, com roupa de academia, a gente andou a ciclovia, entende? A gente fez exercício. E aí eu tava com muita dor de cabeça no ônibus enquanto a gente tava indo, porque é longe também. A gente ficou 1 hora no ônibus, pra mais, tá, gente? Pra mais. Eu tava com dor de cabeça já, porque eu não gosto de ficar assim muito tempo, sabe, em transporte. Assim que eu desci lá, a dor de cabeça ainda tava latejando. Aí a gente começou a andar, começou a conversar sobre a natureza. Vocês viram aí, né, que o Douglas foi o meu marido, foi me contando sobre coisas que aconteceram ali, e ele sabe muita coisa, ele vai contando várias coisas que ele vai lembrando, a gente vai conversando e tal, trocando assunto, ideia, né? E eu fui vendo a paisagem, e aí eu fui vendo as novidades, sabe? Como que a ciclovia realmente era. Eu botei aí um trechinho pra vocês verem, realmente é muito lindo, gente, é muito lindo. Quem for do Rio ou quem vier visitar o Rio, vai lá conhecer porque vale muito a pena. Enfim, quando eu percebi, a dor de cabeça tinha simplesmente passado. Era estresse, era cansaço, sabe? Era irritação. E tá ali fazendo aquele exercício, aquela caminhada, vendo aquela paisagem, conversando, sabe? Jogando papo fora, fez a minha dor de cabeça ir embora. E muitas vezes o que falta pra gente se sentir realmente descansado é fazer coisas assim, sabe? É estar com quem a gente ama, é ver a paisagem, é fazer um exercício físico num lugar diferente. Sei lá, cara, tem muita coisa pra fazer que não precisa gastar dinheiro. A gente gastou o dinheiro da passagem ontem pra ir, pra voltar, e foi isso. A gente não gastou mais nenhum dinheiro. Eu falo isso também de um lugar de fala de uma pessoa que também às vezes escolhe, por exemplo, ficar o domingo inteiro, domingo não, porque domingo geralmente eu vou pra igreja, mas assim, o sábado inteiro deitada, maratonando filme. Por exemplo, eu amo Crepúsculo, então eu boto assim na cabeça, vamos maratonar Crepúsculo, vamos ver todos os 5 filmes. A gente pega, faz pipoca e tal, e só para pra poder fazer as refeições mesmo, e arrumar, limpar uma coisa ou outra, cozinhar e tal. E no final do dia, eu me sinto muito cansada. Parece que eu não descansei, sabe? Vem aquela dor de cabeça, aquela sensação de cansaço. E passar um dia assim, eu me sinto muito menos cansada, sabe? O corpo fica cansado, mas a mente parece que descansa e reseta pra você começar a semana de forma diferente. Isso é coisa de maluco. E aí eu tô falando com você por quê? Eu tô querendo te mostrar que fazer essas coisas, sair, faz bem. Ainda que você não tenha muito dinheiro, se programa pra poder fazer algum passeio, pelo menos uma vez no mês, sabe? Se você não conseguir fazer sempre, toda semana, faz uma vez no mês, igual a mim. Às vezes eu só consigo uma vez no mês e eu vou porque isso é importante pra gente, sabe? Pra nossa mente, faz bem pra mente. E no passado eu não iria. Eu ficaria em casa e não enfrentaria dificuldades pra sair. Inclusive, eu não gostava de, assim, me arrumar, sabe? Tomar um banho. Ó, agora vocês estão vendo, eu tô de banho tomada, eu finalizei o cabelo, eu passei uma maquiagenzinha, ó. Completei a sobrancelha, estão vendo? Antigamente eu não faria nada disso, tá? Eu não faria.
por preguiça, por cansaço, por achar que não vale a pena, sabe? Só que esses mínimos detalhes aumentam a nossa autoestima, a nossa vontade de viver, sabe? Faz a gente querer conquistar mais pra gente conseguir ter mais acesso. Botar uma roupa bonita, uma roupa limpa, faz diferença, porque você sente que merece aquilo, sabe? Você se sente amado, se sente cuidado. Trocar a roupa de cama. Às vezes, eu contava uma história... Às vezes não. Assim, pra mim. Eu dizia pra mim assim, olha, Letícia, você é pobre, você precisa estudar e trabalhar. Você não tem tempo pra lazer. Você não tem tempo pra se divertir, sabe? Você não... Pobre tem que trabalhar. Pobre tem que estudar. Pobre tem que ter as coisas na vida, entende? Passa o final de semana estudando pra você chegar algum dia em algum lugar. E ao longo dos anos, essa mentalidade, eu fui fazendo isso, eu fui fazendo. Sendo que essa mentalidade foi me destruindo, foi destruindo a minha autoestima, meu senso de merecimento, minha forma de me relacionar com as pessoas. E agora eu colho os frutos disso e eu tô tentando reverter esse quadro dentro da minha cabeça. Porque o nosso cérebro, ele é social, ele precisa estar junto com as pessoas, conversando, trocando ideia, sabe? E não só isso, para inúmeras outras coisas. Por exemplo, se cuidar é importante por quê? Porque mexe na nossa autoestima. Eu, inclusive, falei nisso uns vídeos atrás, num vídeo de Spadei, sobre a importância de se cuidar, gente. Eu comecei a perceber a diferença. Por exemplo, eu sinto vontade de ir pra academia agora, porque na hora de ir pra academia eu boto uma roupa, sabe? A roupa que eu tenho, eu falei com vocês lá, é a roupa que eu tenho hoje. Um dia eu vou ter condições pra poder comprar uma roupa melhor, mas enquanto eu ainda não tenho, eu faço melhor com o que eu tenho, entende? Eu faço melhor com o que eu tenho até que eu tenha condições de fazer melhor ainda. E é assim que funciona a vida. Eu boto a roupinha lá pra academia, prendo o cabelo, dou uma ajeitadinha com gel, sabe? Passo um protetor solar, ou então só um blush, o dia que eu tô com preguiça ou qualquer coisa do tipo. Passo um balme na boca e vou pra academia. Às vezes, quando dá, eu boto um body splash também. Amo botar body splash pra ir pra academia. Eu acho que você fica cheirosa, mas não fica aquele cheiro carregado de perfume, sabe? E vou, e parto. E assim... Eu tenho aprendido a me arrumar para as coisas, me arrumar para trabalhar, me arrumar também para estudar, para ir para faculdade, sabe, me arrumar para ir para igreja. Eu sei que nem sempre é fácil ter as coisas, poder usar, mas com o tempo você vai conseguindo progredir, vai conseguindo usar. A mentalidade que eu tive de que pobre tem que estudar, pobre não pode ter lazer, que não sei o que, foi uma mentalidade que me destruiu ao longo dos anos. E eu quero te incentivar a fazer alguma coisa de lazer, por menor que seja, sabe? Pode ser uma caminhada num parque perto da sua casa, pode ser isso aqui, ó, 20 minutinhos. Pode ser um alongamento ao ar livre em algum lugar, pode ser ir tomar um açaí. Você não precisa gastar muito pra poder se cuidar, pra poder se amar. Às vezes a gente fica muito tempo preso na rotina corrida, enquadrado naquilo, e na hora de descansar a gente descansa dentro de casa vendo filme. A nossa mente não descansa assim, gente. Ela não desliga. Você pode perceber, você fica vendo filme, aí vem um pensamento que você tem que fazer tal coisa. Aí você levanta pra fazer uma pipoca, aí você tem que lavar a louça, aí tem que fazer não sei o quê. Quando você tá na rua, você começa a ver coisas novas, seus olhos contemplam coisas que Deus criou. Por exemplo, borboleta amarela. O Senhor, ele fala muito comigo através da natureza. E quando eu vejo assim as borboletas, eu acho coisa tão linda, coisa tão linda. E ontem eu vi algumas borboletas amarelas, eu nem sei se eu coloquei no vídeo aí pra trás, mas eu quero te incentivar e te convidar a fazer um passeio, a fazer uma caminhada, a ver um lugar novo de natureza, sabe? A conhecer um lugar novo, dar um passeio, seja um passeio no shopping que for. Vai lá, compra uma casquinha de R$3, senta, vai com seus amigos, conversa. E é isso, gente. Isso faz bem pra cabeça. A nossa cabeça tem precisado disso. Essas mínimas coisas dão ânimo na gente de viver, sabe? Resetam a gente pra poder começar bem a semana, pra poder planejar e cumprir o planejamento ao longo de longos meses. Então, eu quero te convidar hoje. Volte a se cuidar, volte a sair, a passear, conhecer lugares novos, porque isso vai mudar a sua perspectiva da vida. Nós, pessoas, eu não sei se você é, tá? Não tô falando isso, mas uma pessoa que, tipo assim, sou pobre, o nosso cérebro, ele é ensinado de uma certa forma. A gente precisa moldar ele pra que ele comece a pensar de outra forma, pra que a gente comece a se olhar diferente. E melhorar, sabe, a nossa autoestima, a nossa forma de falar, a nossa forma de se relacionar primeiro com a gente tem que se amar pra gente conseguir amar o próximo. A gente geralmente quer amar o próximo sem entender o que é amor próprio. Eu espero que você faça passeios incríveis ao longo da vida e que você tenha condições financeiras um dia, em nome de Jesus, pra poder fazer uma
viagem bem legal, várias viagens pra poder passear com a sua família, sabe? Eu desejo que você tenha autoestima, que você se cuide, que você se ame, em nome de Jesus, tá bom? Fiz uma vitamina de banana com whey. Muito boa, meu Deus do céu. E agora eu vou pra célula, tá? Ó, beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir e deixa um comentário aqui pra mim dizendo o que você achou, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui, ó. Beijo!